Olá, seja bem-vindo ao módulo 9, a Educação Superior. Nesta primeira aula, nós vamos estar falando sobre a educação superior neste mundo. Talvez a maioria das pessoas hoje em dia considerem que o ideal ou o normal seja que um jovem, ao terminar o seu ensino médio, curse uma faculdade. Que a universidade seja parte da sua vida. Porque é o que quase todo mundo faz, não é mesmo? E normalmente se tem essa compreensão de que ao se receber um título universitário, ao concluir um curso superior, você terá mais vantagens. Agora existem algumas pessoas que ao estudar os princípios da verdadeira educação e verem todo esse foco na missão, às vezes consideram que a educação superior pode atrapalhar a vida de uma pessoa e pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. E neste módulo nós vamos olhar a essas duas possibilidades. Como será que Deus considera o ensino superior? Será que nós deveríamos buscá-lo? Se buscarmos, como que ele deveria ser feito? Nós vamos tentar responder essas perguntas para você. Na verdade, Deus não condena o ensino superior. Mas ele deixa algumas instruções bem específicas. Porque para Deus, o ensino superior, na verdade, não deveria ser uma norma, simplesmente uma norma para todas as pessoas. Mas ele deve ser um chamado. Ele deve ser considerado um chamado de Deus com um propósito específico. E nós vamos entender o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida nessa fase do ensino superior. Vamos primeiramente analisar como Deus considera a aquisição de conhecimento. Para Deus, adquirir conhecimento, desenvolver a sabedoria é algo essencial. O fato de que talvez temos alguns conselhos que nem todos deveriam fazer uma faculdade ou um curso superior não indica que essas pessoas não deveriam buscar o conhecimento de alguma outra forma. Olha só o que diz essa citação do livro Parábolas de Jesus, página 333. O homem iletrado que é consagrado a Deus e aspira a abençoar os outros pode ser e é utilizado pelo Senhor em seu serviço. Mas os que com o mesmo espírito de consagração tiveram o benefício de uma instrução completa, podem fazer obra muito mais extensa para Cristo. Estão em posição vantajosa. O Senhor deseja que obtenhamos toda a instrução possível, com o objetivo em vista de partilhar com outros nosso conhecimento. Nós vemos aqui então que Deus abençoa todo aquele que se consagrar a Ele, tanto a pessoa mais humilde que talvez não teve como fazer um curso, como desenvolver mais suas habilidades, como aquele que teve a oportunidade de estudar. Mas o ponto em comum aqui é a consagração a Deus e o desejo de usar esse conhecimento para servir ao próximo. Buscar conhecimento, buscar a excelência é parte do plano de Deus, contanto que o seu objetivo seja de compartilhar o amor de Deus ou compartilhar esse conhecimento adquirido com as outras pessoas. Sempre subir, sempre no nível pessoal, sempre melhorar. Não se satisfazer com um nível que te traz a honra do mundo, mas fazer o seu melhor. Que muitas vezes a gente fica satisfeito por estar um pouco mais alta média. O pessoal te respeita se você passou da média. E quando na verdade pode ter sido só um dom. Ou que você tem mais talento e não que você se esforçou. E então sempre buscar melhorar, sempre melhorar as oportunidades que vêm a você e todo dia aprender alguma coisa e aplicar rapidinho. Quando um jovem chega nessa fase da vida de escolher o que ele fará no futuro, se ele irá cursar uma faculdade ou não, existe um ponto muito importante. Ele precisa buscar o conselho diretamente de Deus. Nós, pais, não podemos escolher por nossos filhos nessa fase.
Nós podemos guiá-los, direcioná-los, ajudá-los a entender esses conceitos, mas eles precisarão tomar essa decisão particularmente com Deus, sob a orientação de Deus. E Deus deixou muitas orientações. E nós vamos ver agora especificamente para o jovem que decide cursar uma faculdade, quais são alguns conselhos que Deus nos deixou. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 583 e 584, diz: como seria bom se houvesse jovens cavalheiros fortes, arraigados e firmados na fé, que tivessem tão viva comunhão com Deus que pudessem, se assim fossem aconselhados por nossos irmãos dirigentes, entrar nos colégios mais adiantados de nossa terra, onde tivessem mais vasto campo de estudo e observação. A associação com diversas espécies de mentalidades, a familiarização com a atuação e os resultados dos métodos populares de educação e um conhecimento de teologia como é ensinado nas instituições de ensino seriam de grande valor a esses obreiros, preparando-os para trabalharem em favor das classes educadas e a combaterem os erros que prevalecem em nosso tempo. Uma primeira razão, então, para uma pessoa buscar fazer um curso superior é a oportunidade que ela terá de trabalhar com as classes mais educadas do mundo, com as pessoas mais cultas, que talvez responderão melhor ou aceitarão melhor ouvir a palavra de Deus de uma pessoa que também tem bastante conhecimento. Se bem que nós já vimos inúmeros exemplos no passado de pessoas simples que conseguiram alcançar o coração de pessoas mais cultas simplesmente pela sabedoria especial que Deus dotou a elas. Mas é importante nós entendermos que existem classes de pessoas que talvez só sejam atingidas por pessoas que estejam semelhantemente no mesmo nível educacional, no mesmo nível de conhecimento, de aquisição de conhecimento que eles estão. Agora, sabemos que muitas vezes é difícil você conseguir realizar alguns cursos, ou pelo menos a certos níveis, numa universidade cristã, que tenha os seus mesmos princípios e valores. E nós temos também conselhos para esse tipo de aluno universitário. Aquele que talvez tenha que frequentar uma escola secular e passar por muitas provações a mais do que talvez ele passaria num ambiente cristão. E o conselho deixado para esses jovens é o seguinte: seria perfeitamente seguro que nossos jovens ingressassem nos colégios de nosso país, nas escolas públicas, se eles se convertessem cada dia. Se, porém, se sentirem em liberdade de ficar desprevenidos um só dia, nesse próprio dia Satanás estará postos com as suas ciladas e eles serão vencidos e levados a andar em falsos caminhos, caminhos proibidos, caminhos que não foram preparados pelo Senhor. Manuscrito 8b de 1891. Quando Ellen White escreveu esse conselho, ela estava escrevendo especificamente a um grupo de jovens que desejava ou sentia o chamado de cursar a faculdade de medicina, que na época não era oferecida em nenhum dos colégios adventistas. Então o conselho dela para qualquer jovem que precise fazer um curso em um ambiente não cristão é esse: que todos os dias eles devem iniciar em comunhão com Deus, porque o inimigo é astuto. E se um dia nós estivermos despreparados, ele pode influenciar negativamente a vida daquele jovem com algo que será exposto numa sala de aula, talvez por um professor não crente. Um outro propósito que é mencionado nos conselhos que temos sobre o estudo em uma universidade é o propósito exclusivamente missionário. Você se lembra que no início desse curso nós conversamos sobre os valdenses e como os jovens valdenses, eles propositalmente se matriculavam em uma universidade com a intenção de levar o evangelho para as pessoas que ali eles encontrassem. Este ainda é um propósito de Deus, talvez, para muitos jovens. Nos manuscritos 22A de 1895, nós lemos: os que têm o Espírito de Deus, estando plenamente imbuídos da verdade, devem ser animados a ingressar em faculdades do Estado e viver a verdade, como Daniel e Paulo o fizeram. Cada um deve procurar ver qual é a melhor maneira de introduzir a verdade na escola,
para que a luz possa difundir-se. Mostrem eles que respeitam todas as regras e regulamentos da escola. O fermento começará a atuar. Interessante nessa citação é que ela aconselha os jovens a respeitar os regulamentos da escola, a ser um exemplo. Mas, acima de tudo, para nós sermos um exemplo em um meio secular, é importante que, em primeiro lugar, nós respeitemos os princípios da palavra de Deus. E você já deve ter ouvido inúmeras histórias de jovens que se recusaram, por exemplo, a frequentar aulas ao sábado, se recusaram a participar de certas atividades ou a se envolver em certos assuntos de estudo que não condiziam com a vontade de Deus e foram verdadeiras luzes, tanto para os seus colegas como para os seus professores igualmente. O interessante desses conselhos que nós temos é que todos eles são voltados para a missão. Todas as razões por que uma pessoa deveria se ingressar numa faculdade precisam estar relacionadas ao desejo de servir a Deus de uma forma talvez mais ampla ou em atuação em um meio que talvez seria mais difícil para uma pessoa comum entrar. Mas esses conselhos também são seguidos de recomendações e de advertências em relação aos perigos que se podem ser encontrados num ambiente de educação superior. Vários conselhos foram deixados a nós e nós estaremos mencionando aqui alguns desses perigos. Perigo número 1, que a vida se torne uma série de formalidades, professamente cristã, mas sem o sacrifício próprio, como o de Jesus. Isso está no livro Educação, página 264. Ao ingressar em uma faculdade, o jovem normalmente se envolve tanto no estudo e fica tão empolgado com as novas habilidades que está adquirindo, que ele corre esse risco de deixar a sua vida devocional, a sua comunhão com Deus em segundo plano. E também devido às exigências, dedicar menos tempo às coisas de Deus e mais tempo ao estudo. Portanto, esse é um perigo real. Número 2. Ouvir palestrantes altamente intelectuais, mas que minam as declarações da Bíblia e levam à descrença. Esse conceito está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 232. Em uma faculdade também nós temos sempre a oportunidade de ouvir grandes palestrantes, doutores, mestres em áreas específicas, pesquisadores. E essas informações que nós recebemos dessas pessoas, ali no meio acadêmico, realmente nos impressionam. Mas também podem minar a nossa fé na palavra de Deus ou nas verdades que a palavra de Deus apresenta. É preciso ter cuidado também ao sermos influenciados pelos grandes homens e grandes pensadores do mundo. Número 3. Exposição a ensinos que misturam erros com a verdade. Nós sabemos que hoje no mundo existem muitas ideologias e principalmente nas universidades seculares. Tanto os livros como a matéria apresentada, como a experiência do próprio professor pode vir carregada de suas próprias ideologias ou das ideologias, vamos dizer, políticas que estejam sendo implementadas ou que estão tentando implementar no país naquele momento, bem como outras ideologias que nós sabemos que existem hoje em dia nas escolas. Então esse é um outro ponto a ser considerado. O perigo número 4, exposição a más influências morais. Um jovem ao iniciar a faculdade, hoje em dia, é bem mais novo do que no passado. Isso quer dizer que normalmente quando ele chega no nível universitário, talvez a sua maturidade ainda não esteja completamente atingida. O seu caráter não esteja totalmente formado e existe o perigo de ele ser influenciado pelo estilo de vida de seus colegas e por más influências que ele pode receber no campus. Uma opção para se evitar as más influências seria cursar a faculdade à distância. Essa é uma opção que vem ganhando muito campo hoje em dia no mundo, no Brasil inclusive, e é uma opção para quem deseja
talvez quem sente o chamado para fazer um curso superior, mas deseja evitar ser tão influenciado pelos demais. Perigo número 5. Desviar-se dos verdadeiros objetivos da vida. Esse texto está no livro Ciências do Bom Viver, página 403. Devido a todas essas influências que nós já mencionamos, existe sempre o perigo de um jovem cristão se desviar do plano de servir a Deus. E mesmo nos campos universitários não cristãos hoje em dia, existem alguns projetos para apoiar o estudante universitário que está ali talvez sozinho e sem muitas referências. A Igreja Adventista tem um projeto chamado Ministério de Universitários Adventistas, que seria um grupo de apoio, onde esses jovens podem se encontrar, podem trocar experiências, podem fazer estudos bíblicos, se fortalecer, bem como levar a palavra de Deus para outros jovens. E eu conheci uma jovem que fez sua faculdade na USP, e ela, longe da família, ela passava a semana longe da família, que morava numa cidade do interior, e ela comentou comigo que muitas vezes, quando ela estava lá no campus, ela se sentia mais perto de Deus por causa desse projeto que ela participava. Muitas vezes até mais do que quando ela estava em casa, e no círculo da família e da igreja que a família frequentava. Então esse ministério realmente é importante. E é importante que seja desenvolvido, que os jovens façam parte dele, para que eles possam permanecer mais fortalecidos e mais perto de Deus. Perigo número 6. Exposição a áreas de estudo que não são essenciais. Isso está no livro Educação, página 216. Hoje em dia, muitos cursos, principalmente aqueles que são financiados pelo governo ou por diferentes entidades, eles colocam exigências sobre os alunos para participar de projetos, de pesquisas que estão recebendo esse subsídio do governo ou de outras entidades. E às vezes esses projetos podem não estar de acordo com a vontade de Deus, ou podem levar o aluno a praticar, a desenvolver habilidades ou se envolver em princípios que não fazem parte dos princípios cristãos que eles têm. Então muito cuidado precisa se ter em relação a isso. Número 7. O estudo excessivo pode levar o aluno a prejudicar a saúde física e espiritual. Está no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 474, 475. Se já no ensino fundamental e no ensino médio, nós vemos que não existe um equilíbrio tão perfeito assim em relação às atividades físicas, mentais e espirituais, na faculdade a tendência é de se voltar muito mais ainda para simplesmente o desenvolvimento mental ou intelectual e negligenciar os aspectos espirituais e físicos. Então, todo aluno que opta ou que sente um chamado a fazer uma faculdade, talvez ele precisará desenvolver um programa de atividades físicas sozinho. Ele precisará de muita força de vontade para fazer isso, com todas as exigências que o estudo trará sobre si. Mas é importante lembrar de manter esse equilíbrio para que Deus possa abençoá-lo através de uma vida saudável, com maior habilidades para ele adquirir o conhecimento ao qual ele está sendo exposto. E o último ponto, o último perigo que eu gostaria de dizer é o perigo de abrir mão dos princípios divinos para satisfazer as normas do mundo quanto às exigências para reconhecimento, diplomas e títulos. Desde o início desse curso nós temos falado que esse talvez tenha sido um dos maiores problemas da educação moderna. Colocar títulos e reconhecimentos e diplomas tão à frente, como um alvo tão desejado, que o aluno muitas vezes abre mão de seus princípios para simplesmente obter, porque o objetivo maior dele é obter esses títulos e não simplesmente aprender e ser uma bênção para a vida das pessoas. Esse é um perigo real, um perigo que pode levar o jovem a negligenciar o seu comprometimento com Deus, a sua comunhão com Deus,
para praticar algumas ações ou se envolver em áreas que o afastarão de Deus. Agora nós vamos para a outra opção, a opção de talvez não fazer uma faculdade, de não ter um curso superior. Se Deus pedir isso para você, ou quem sabe se Deus mostrar isso para o seu filho, como você vai reagir? Precisamos aprender a confiar que os planos de Deus são sempre os melhores planos. Quando nós olhamos a Bíblia, por exemplo, a maioria dos grandes heróis da fé não tinham curso superior. Isso não quer dizer que eles não eram desenvolvidos, que eles não tinham sabedoria e conhecimento. Do próprio Jesus, que nós sabemos que não frequentou as escolas de sua época, é-nos dito o seguinte: então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? João 7,15. O próprio Jesus passou por isso. As pessoas se admiravam do seu conhecimento, as pessoas eram atraídas a ele pela maneira como ele falava e pela sabedoria que ele inspirava, mesmo sem ele ter tido uma educação formal. Dos seus discípulos a mesma coisa foi dita. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Nós vemos então que os apóstolos, assim como Jesus, não tiveram o privilégio de obter um ensino superior, mas a sua influência sobre as pessoas era tão grande que até os homens instruídos se admiravam do seu conhecimento. E talvez essa seja uma opção para você. Talvez você seja chamado a ser um missionário, a ser um profissional em alguma área onde você poderá desenvolver as suas habilidades fazendo um curso profissionalizante, um curso técnico, mas não necessariamente uma faculdade. Sabe que hoje em dia, em países de primeiro mundo como os Estados Unidos, os cursos técnicos têm recebido muito mais reconhecimento do que no passado. Os jovens têm sido incentivados a fazer cursos técnicos por várias razões. Eu vou colocar aqui algumas delas para que nós possamos entender melhor essa opção. Um curso técnico é um curso mais curto. Isso quer dizer que o aluno se preparará em menos tempo e logo poderá estar trabalhando, logo poderá estar atuando em seu campo de trabalho. Um curso técnico é um investimento menor também. Além de ser normalmente aí de talvez duração de 2 anos, comparado a uma faculdade que seria 4 ou mais anos, o custo de se fazer um curso técnico é menor do que o curso de uma matéria numa faculdade. Levando esses 2 pontos em consideração, uma outra coisa que tem se notado hoje em dia é que existe um menor índice de desistência. Numa faculdade, por ser mais cara e por ser mais prolongada, hoje em dia existe muito mais desistência do que num curso técnico, que seria um curso menor e mais barato. Existe maior segurança no emprego, por incrível que pareça. Muitos jovens formados numa faculdade hoje em dia acabam não encontrando emprego. E o índice de desemprego entre pessoas com uma formação universitária tem aumentado cada ano mais e mais. Por outro lado, quando você olha ao mundo técnico dos profissionais, a maioria das pessoas que trabalham nessas áreas técnicas são pessoas mais idosas, que já estão perto de se aposentar. Por quê? Porque nessas últimas décadas, esse conceito de que se o jovem não tiver uma faculdade, ele não tem um futuro, foi muito bem implantado. E a maioria dos jovens se desviaram dos cursos técnicos buscando uma faculdade. Então existe, na verdade, hoje em dia, uma falta de profissionais em áreas técnicas, como eletricidade, né, um encanador, ou uma pessoa que conserta máquinas de lavar, geladeiras, fogões, coisas assim. Hoje em dia, se você parar para analisar, é bem complicado você conseguir uma pessoa com rapidez para consertar um equipamento. Por quê? Porque os profissionais, de um modo geral, eles estão sobrecarregados de trabalho, porque não existem tantos profissionais nessa área. Então, nesse sentido,
recomenda-se que mais pessoas invistam em uma área técnica do que buscarem simplesmente estudar uma faculdade e não ter esse conhecimento prático que é tão necessário na rotina do dia a dia de todos nós, de todas as pessoas. Mais uma vantagem que é colocada é que no curso técnico existe mais conhecimento prático do que teórico. Normalmente num curso técnico a prática acompanha o aluno desde o seu início. Ele começa a estudar a parte teórica e juntamente ele pratica o que ele está aprendendo. Numa faculdade, normalmente você passa alguns anos estudando a parte teórica e no final você entra nos estágios e você tem a possibilidade de praticar. Então as pessoas olham a isso também como um ponto positivo dos cursos técnicos, que o aluno já sai de lá sabendo o que ele vai fazer. Quando nós analisamos esses pontos que acabaram de ser colocados, nós conseguimos ver alguns paralelos com princípios que foram deixados por nós através dos conselhos de Deus. No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 337, diz: o Senhor não está a favor de que sejam gastos tanto tempo e dinheiro com umas poucas pessoas que vêm a Battle Creek, a fim de obter melhor preparo para a obra. Em todos os casos deve haver a mais atenta consideração quanto à melhor maneira de gastar dinheiro na educação dos alunos. Ao passo que tanto se emprega para pôr uns poucos em dispendioso curso de estudo, muitos há que se acham sedentos do conhecimento que poderiam obter dentro de alguns meses. 1 ou 2 anos seriam considerados grande bênção. O conselho aqui então é que, em vez de investirmos tanto e por tanto tempo na obtenção de curso, que provavelmente devido ao custo, né, proverá estudo para apenas alguns jovens, seria melhor oferecer cursos mais curtos, onde menos dinheiro fosse gasto para que mais jovens pudessem ter a oportunidade de alcançar. Um segundo ponto, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 350 e 351. Depois de haver sido dedicado ao estudo um período de tempo, ninguém aconselha os alunos a entrarem novamente noutro curso de estudos, mas antes a entrar na obra para que se estiveram preparando. Sejam aconselhados a pôr em prática as teorias que eles já obtiveram. Daniel adotou este procedimento em Babilônia. Ele pôs em prática o que aprendera sob a direção de tutores. Busquem os estudantes a orientação celestial muito mais do que têm feito até agora. E não tomem nenhuma medida, mesmo que seja recomendada por seus professores, a menos que tenham humildemente buscado sabedoria de Deus e recebido sua guia e conselho. Nós vemos aqui a importância do trabalho prático. Você estudou algo teórico, pratique para que você desenvolva melhor aquela habilidade. Depois de um tempo praticando, quem sabe você pode fazer um novo curso e pôr em prática novamente. Após ouvir todos esses comentários, você pode estar se perguntando, mas será que isso funciona realmente? Eu não conheço ninguém que deixou de ir para uma faculdade e foi bem sucedido na vida. Eu gostaria de colocar 2 exemplos para você, de jovens adventistas que sentiram um chamado de Deus para não cursar uma faculdade. E qual foi o resultado na vida deles? O primeiro é um jovem chamado Paul Dysinger. Paul, ao terminar o seu ensino médio, sentiu no coração que Deus, naquele momento pelo menos, não desejava que ele fosse para uma faculdade. Paul havia crescido no campo com seus pais, numa fazenda que cultiva produtos orgânicos. Ele entendia do assunto, ele tinha passado a vida dele trabalhando ali com seus pais. E ele sentiu um chamado para ensinar outras pessoas sobre o cultivo orgânico. Então, logo após terminar o ensino médio, ele fez um curso profissionalizante, o técnico, para preparar um curso online para ajudar famílias e pessoas a desenvolverem as habilidades na cultura orgânica. E esse curso foi tão bem sucedido, além dele ser reconhecido pela comunidade que produz produtos orgânicos nos Estados Unidos, recebeu premiações. Hoje ele recebe o sustento suficiente para a sua família através desse curso que ele preparou.
e ele pôde optar por ser um missionário a Deus. Hoje o Paul trabalha no Hope Lives 365, que é um ministério, é uma escola bíblica do pastor Mark Finley, na Virgínia. O Paul e sua esposa são instrutores bíblicos e instrutores na área de saúde nessa instituição. Então eles conseguiram conciliar o êxito no financeiro suficiente para o sustento, a ponto deles poderem agora se dedicar totalmente à obra de Deus. E um outro jovem, que por coincidência é primo do Paul, chamado Jonathan Dysinger, também passou por uma experiência incrível. Aos 15 anos, em 2010, ele que já tinha crescido numa fazenda também e ajudava o pai, ele foi introduzido ao mundo dos equipamentos agrícolas. Na verdade, Jonathan cresceu como aquele menino curioso, sempre inventando coisas, inventando máquinas. E aos 15 anos fizeram uma proposta que ele desenvolvesse uma colheitadeira de verduras. E por um tempo Jonathan tentou, desistiu, ficou meio desanimado, mas até os 19 anos ele conseguiu criar a sua primeira colheitadeira. E a sua invenção foi tão boa, foi tão bem aceita no mundo dos fazendeiros norte-americanos, que ele conseguiu a patente do seu produto aos 19 anos de idade, conseguiu vender o seu produto através de uma empresa de catálogos que vende produtos agrícolas. Alguns anos depois ele percebeu que não estava dando certo aquela parceria e ele resolveu vender, abrir a sua própria empresa e vender diretamente os seus produtos. A essa altura ele já havia criado equipamentos para a manutenção daquela primeira colheitadeira e outros equipamentos para favorecer o cultivo de produtos orgânicos em pequena escala. Hoje o Jonathan, por volta dos seus 23 anos de idade, tem a sua própria empresa que se chama Farmers Friendly LLC. Ele tem os seus próprios funcionários, uma equipe grande, que trabalha junto com ele na produção e na venda dessas colheitadeiras de verduras para pequenos produtores, bem como outros materiais que beneficiam os agricultores em pequena escala. Esses são apenas 2 exemplos de jovens que resolveram ouvir a voz de Deus, são jovens humildes, optaram por não seguir um curso superior e entenderam que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, assim como a sabedoria do homem é loucura para Deus. E eles são bem-sucedidos, mas acima de tudo são cristãos e podem testemunhar de Deus através do seu trabalho. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você ou para os seus filhos, mas o importante é nós termos a mente aberta, olharmos a todas as possibilidades, não nos deixarmos ser levados pela onda de pensamento do mundo, mas permitirmos que Deus nos coloque aonde Ele deseja que estejamos colocados, seja numa faculdade, ou seja num curso técnico, ou seja desenvolvendo uma habilidade natural que talvez você já tenha. O importante é que Deus conduza os seus passos, Deus seja o guia que vai lhe mostrar o caminho certo para você seguir.